E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em outras versões da Bíblia, diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A única maneira da fé ser acesa dentro de uma pessoa é por meio da palavra de Deus. A Bíblia fala sobre a fé morta. A fé morta, que não produz nada para a vida do ser humano. E a única coisa que pode ressuscitar a fé, se estiver morta dentro de você, é o quê? É a palavra de Deus. Se a sua fé, ela está apagada dentro de você, o que vai fazer essa fé ser despertada é a palavra de Deus. Você quer que a sua fé aumente? Você quer que a sua fé cresça dentro de você? Você quer que a sua fé lhe traga resultados extraordinários? Então você precisa ouvir a palavra de Deus. Quando você lê, não é só ouvir, mas quando você lê, quando você medita na palavra de Deus, a sua fé, ela está sendo despertada dentro de você. E com a fé você pode tudo. Com a fé você pode todas as coisas. Com a fé você conquista tudo o que você deseja. Por isso que a Bíblia diz: sem fé, quem sabe, é impossível agradar a Deus. Sem fé, você não agrada a Deus. E quando você manifesta, exercita a sua fé, uma luz, uma chama até, eu diria, se acende dentro de você. E aí aqueles problemas considerados impossíveis de serem resolvidos, passam a ter solução mediante a fé. A fé é o poder mais extraordinário que você possa ter. E quando despertado esse poder dentro do ser humano, ele nunca mais vai sofrer. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você muito séria. Olha aqui para o pastor. Você sabe que a coisa que Satanás mais teme, o que ele tem mais temor, é que a pessoa descubra o poder que está dentro dela. Quando você descobre o poder que está dentro de você, nunca mais você vai aceitar ser escravo das trevas. Quando a pessoa desperta para o poder que está dentro dela, nunca mais ela vai aceitar sofrer. E Satanás teme isso, que você descubra esse poder que está dentro de você, chamado fé. Porque quando você descobre, você bota ele para correr. Está escrito: resistir o diabo e ele fugirá. Ele vai ter que fugir da sua vida, da sua casa, da sua família, abandonar os teus projetos, os teus sonhos. Aí eu quero mostrar algo muito forte para vocês, que está em Josué. Vocês acharam aí também? No capítulo 1, no versículo 5. Para complementar o que a gente está falando. Se a fé vem pelo ouvir, obedecer a palavra de Deus, então quem obedece está sempre preparado para as situações mais difíceis, para os momentos mais difíceis que surgirem, porque vão surgir, desertos vão aparecer, você vai ter que enfrentá-los, e só com a fé você vai vencê-los. Ele diz assim no versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Aí vem um pedido que Deus fez para Josué: ser forte e corajoso. Diga graças a Deus. Olha o que Deus pediu para ele: ser forte, ser corajoso. Como ser forte? Como ter coragem?
quando você entende que o Deus Todo-Poderoso é com você. Ninguém vai poder te resistir, como ele disse, todos os dias da sua vida. Seja forte, seja corajoso. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Josué não existe mais. Hoje é a sua vez. Hoje Deus está falando com você, comigo. Olha, seja forte, seja corajoso, porque eu serei contigo. No próximo versículo, no 7, ele diz de novo: tão somente ser forte, e o quê? E muito corajoso. Olha o complemento daquele versículo que nós lemos lá em Romanos: para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, da lei, da palavra, dos mandamentos, não te desvies, nem para a direita, e nem para a esquerda, para que sejas, o que, igreja? Bem-sucedido por onde quer que andar. Não importa por onde você andar, para onde você for, se você guardar estes mandamentos. A gente tem visto que o mundo caminha, a sociedade caminha na contramão da palavra de Deus. Toda hora nós vemos uma afronta maior do que a outra para com a palavra de Deus. As pessoas têm afrontado a Deus. E é claro que tudo isso, cada um vai ter que prestar contas diante do Senhor. O certo passou a ser o errado passou a ser o certo. E a mídia quer colocar na sua cabeça, na cabeça dos pais, dos alunos, que é assim. Eu tenho falado essa semana sobre aquela exposição que aconteceu no Banco Santander. Quem viu a reportagem? No Rio Grande do Sul. É uma afronta. Leia depois a matéria, que eu não vou entrar em detalhes porque a gente não tem muito tempo. Mas é uma afronta à palavra de Deus. Eles querem embutir na cabeça das pessoas que menino não nasce menino, que menina não nasce menina. Estão afrontando a palavra de Deus. Mas pastor, se a gente falar, a gente é processado. Se a gente falar, a gente é apedrejado. E quando falam mal do seu pastor? Quando falam mal da sua fé? E quando falam mal do seu Deus? E quando falam mal da decisão que você tomou de servir ao Senhor Jesus? Quando criticam você, quando nos perseguem? A gente é processado por não concordar com aquilo que está afrontando a Deus. Eu vi um padre falando essa semana e dizendo assim: parabéns para os evangélicos que têm coragem de falar o que a gente não tem coragem de falar. O padre disse: e a gente não fala porque a gente tem medo de perder fiéis. Parabéns aos evangélicos, a gente critica eles, ele falando, mas eles falam o que a gente não tem coragem de falar. Palavras dele, ele disse: somos um bando de hipócritas, de covardes. Alguém viu esse vídeo? Quem viu? Ele falou ainda assim: ó, se eu não aparecer mais, porque me mataram depois que eu falei isso aqui. Mas quem fala a verdade, doa quem doer. Você tem que defender os preceitos da fé e não ficar em cima do muro, tomar posição sim, porque eles querem colocar dentro da gente uma coisa que afronta a Deus. Deus criou o homem e a mulher para formar famílias, para multiplicar, e a gente não pode se desviar do que está escrito aqui. Ele falou: Josué, você quer ser bem sucedido?
Então não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Medita nessas palavras, Josué, de dia e de noite. Aí, essa semana, a minha filha sofreu um constrangimento terrível dentro da sala de aula. Aí a gente não pode falar nada, né? A professora dela perguntou, falando de religião, professora de sociologia, de religião, falando sobre religião, e perguntou se tinha algum aluno na sala que era filho de pastor. E minha filha levantou a mão, porque ela não se envergonha disso. Graças a Deus por isso. Minha filha levantou a mão e disse: eu sou filha de pastor. Aí a professora, na sala de aula, com 40, 50 alunos, disse: então, você sabe a roubalheira que é lá na igreja. Ela me chamou de quê? E eu vou conversar com ela essa semana. Eu vou conversar com ela. Eu vou falar de Jesus para ela essa semana. Vou evangelizar ela. Tenho orado por ela. Não fiquei com raiva dela. Porque nós lutamos. Eles não sabem. Mas nós lutamos contra as trevas, pessoal. E o diabo, ele quer ceifar o maior número de almas para o inferno. Sabe por quê? Que ele está com pressa. Porque Jesus está voltando. Ele sabe. Satanás sabe que Jesus não está sentado mais à direita de Deus. Jesus já está assim, ó, em pé. Pronto, às portas. Só esperando uma palavrinha bem pequenininha do Pai. Vai. E traz os meus. Porque não dá mais. Não dá para viver mais nesse mundo podre. Traz os meus. Estou preparando uma cidade para eles morar. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? Uma cidade de ruas de ouro. Pensa, rapaz, é forte. E nós temos que permanecer firme, com lágrimas, com dor, com sangue se necessário, mas não abrir mão do que nós aprendemos aqui com Jesus, com o nosso professor, com o nosso pastor. Nós temos que viver isso. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Pegue seus filhos pela mão, leve eles, traga eles para a igreja, oriente eles, fale a verdade para eles, abra o entendimento deles, porque a gente já não pode mais contar muito. Meu pai foi professor 30 e poucos anos, foi meu professor, inclusive, eu me lembro muito bem, que era tudo diferente do que é agora. Tudo diferente. Nós não podemos, infelizmente, eu falo com tristeza no meu coração, a gente não pode contar muito mais, nem com os nossos professores. Mas com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, que Ele enviou. Ele disse: eu vou para junto do Pai, mas eu vou mandar outro Consolador, o Espírito Santo. E Ele está aqui para encher o seu coração de paz. A única esperança para esse mundo é Jesus Cristo, não tem jeito. Esse mundo não tem mais jeito. A única esperança é Jesus Cristo.